no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30, no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E junto, vou receber também, para minha alegria, minha amiga e médica ginecologista e obstetra, doutora Célia Regina da Silva. Os dois vão atender o pedido da nossa ouvinte Lindalva Silva, moradora de Duque de Caxias. Ela nos contou que recentemente foi diagnosticada com câncer de colo do útero. Preocupada, pois sabe pouco sobre o assunto, ela pediu informações sobre este problema. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno, aquele beijo carinhoso e tradicional para a família Tupi neste domingo abençoado. E, cara, eu levei um susto agora, a Célia levantou, eu falei, meu Deus, se ela for embora eu tô ferrado. Não, mas ela só foi ali mudar de posição os objetos dela e voltou. Obrigado por ter voltado, porque só você para tentar colocar uma luz nesse assunto que, para um clínico geral, evidentemente, é motivo de curiosidade, de preocupação, devido à incidência dessa doença por razões e fatores de risco que eu tenho certeza que você vai abordar hoje para orientar a todas as mulheres da família Tupi. E ontem na minha chamada, o Heleno ficou curioso, Ivan Vicente, aliás, Ivan, um abraço para você, está lá presidindo a mesa. Queria mandar um abraço para o pastor, também o Denis Pimenta, lá de Itaguaí. O Ivan, que é vizinho lá, porque é de Campo Grande, está lá presidindo uma mesa. Então, todos os mesários, todos os presidentes que hoje estão cumprindo com o seu dever cívico, garantindo a democracia. Isso aí. Nosso abraço aqui pela Rádio Tupi. E quero passar a palavra para a Célia. Por quê? É câncer do colo do útero, mas existe fator de risco que está associado ao câncer do pênis, nessa mesma situação. Então não é um assunto que diz respeito só a vocês que estão preparando o churrasco. 10 minutos de atenção que a doutora Célia tem muito para ensinar para a gente. Bom dia a todos. Célia, suas palavras iniciais. Bom dia, Heleno. Bom dia, Silvio. É um prazer estar aqui de novo. E bom dia, família Tupi. E a doutora Célia chegou tão cheirosa e quando ela entrou aqui no estúdio já sentia esse perfume maravilhoso de longe. Que delícia. É, esse perfume é um segredo, é um perfume alemão. Olha, maravilhoso. Nota, que bom. Nota 1000. Nota 1000. Mas, Lindalva, hoje nós vamos falar esse tema justamente para esclarecer e te tranquilizar, porque o câncer de colo, como o Silvio colocou, nós sabemos que a origem dele, na grande maioria das vezes, e eu diria hoje nós temos trabalhos mostrando 99% dos casos de câncer de colo ocorrem a partir de uma infecção por um vírus, que é o papilomavírus, o HPV. E tanto acomete a mulher como acomete o homem também. E normalmente a infecção ocorre por contato sexual ou até, em menor número, pode ocorrer na hora do nascimento, no parto vaginal daquela mulher que tem HPV, a infecção, e não sabe que tem. É fundamental que a mulher tenha o seu exame periódico, a colpocitologia, que é o conhecido exame do Papa Nicolau, para que ela tenha a resposta se tem ou não infecção pelo HPV ou se tem ou não uma lesão pré-maligna ou maligna do colo, porque quando diagnosticado precocemente nós temos cura desse câncer. E esse dado é importante porque a mulher faz o periódico, o homem não faz nesse sentido. E a infecção pelo HPV, sem querer assustar, mas já assustando, 1.500 pênis são amputados por ano devido ao câncer de pênis causado pelo HPV. E tenho certeza que muita gente não sabe disso, né? Exatamente. E nem que o número é tão alto assim. Exatamente. E para você ter uma ideia, Heleno, HPV, papilomavírus humano, é considerada na atualidade a doença sexualmente transmissível mais comum, tanto nos Estados Unidos, que é onde existem os dados estatísticos mais precisos, como aqui no Brasil também. Isso se dá ao sexo sem o uso do preservativo, porque é a única forma da gente se proteger. Claro, existem vacinas e a Célia vai falar sobre elas em termos de prevenção. Agora, lembrando aos meus amigos do churrasco,
se assustem não, mas vamos nos preocupar. No colo do útero, o útero é um órgão interno e o carcinoma in situ, que a Célia acabou de citar, que é diagnosticado pelo exame da colposcopia, o estudo do Papa Nicolau, uma coloração específica, e tem um câncer. Você tira a ponta do colo do útero, faz uma cirurgia, se eu tiver errado me corrija, Célia, conização. Você tira só o colo do útero. Você passa por mulheres na rua, ela tem colo do útero, não tem colo do útero, duvido você acertar. Agora, amigo, quando aparece no precioso lá de baixo, é amputação. É uma situação muito grave para nós homens. Então o programa é dirigido às mulheres e a dor de cabeça fica conosco. Há que se cuidar, procurar o urologista, porque da mesma forma que a mulher faz a colposcopia, o homem pode fazer um exame com o urologista ou dermatologista chamado peniscopia. É uma ampliação que se faz porque o HPV na fase inicial no homem provoca lesões características. Uma delas, por exemplo, é o condiloma acuminatum, que é aquela verruguinha. Mas tem outros tipos de lesões, porque o HPV, da mesma forma que a gente vai falar semana que vem da Covid, já estou me adiantando, são vários vírus. Então, HPV eu tenho vários primos, famílias de HPV. Algumas são vírus benignos. Você vai ter o HPV, tá lá tuas lesõezinhas simples, vai conviver com elas. Outras não. Essas outras precisam de tratamento. Aí vem a pergunta, tem tratamento? Tanto quanto na mulher tem, sem a gente chegar ao extremo de precisar amputar o dito cujo. Entendi. Célia, fatores de risco para infecção pelo HPV, fatores de risco não só para infecção do HPV, a gente sabe que é a vida sexual sem os cuidados e o início precoce da vida sexual. Mas fatores de risco para o câncer de colo, você pode ajudar a gente na família Tupi? Porque do homem a gente já falou que tinha que falar. E você vai falar mais um pouco quando a gente falar de prevenção. Quais são os fatores de risco conhecidos para o câncer do colo do útero? Você colocou muito bem. O início precoce da vida sexual na adolescência, nós temos hoje no Brasil em torno de 69 milhões de adolescentes, começando a vida sexual muito cedo. E a multiplicidade de parceiros sem a proteção. Ou seja, o sexo seguro é fundamental para essas mulheres, nada contra que tem multiplicidade de parceiros, mas há de se ter o cuidado do sexo seguro. A obesidade hoje é um grande fator de risco também. E detalhe, aquelas mulheres que têm infecções vaginais, candidíase de repetição ou outras infecções intensas que são tratadas e ela depois não faz uma reavaliação, ela pode esconder ali uma virose pelo HPV e é necessário fazer a colpocitologia depois. Por que eu falo isso? A mulher pensa que ir ao ginecologista, fazer o seu exame colpocitológico, que é o Papa Nicolau, é o suficiente. Deu uma infecção, tratou com o creme vaginal, bom, já cumpriu o meu papel de controle. Só que aquela infecção vaginal não permitiu o diagnóstico da lesão que pode estar ali presente. Então é fundamental, depois de tratar, fazer uma nova citologia, porque pode ter ali uma infecção pelo HPV e futuramente até um câncer de colo. Silvio colocou um detalhe, nós temos em torno de 200 tipos de HPV. Alguns são os mais agressivos. A vacina do HPV, que hoje nós temos oferecida pelo Ministério da Saúde, ela oferece 4 tipos de proteção a 4 tipos de HPV. O 6, o 11, o 18 e o 16. Conclusão. Café no bicho tá bom. Para a mulher, o 16 e 18 são os mais agressivos, responsável por 90% dos cânceres de colo. Mas para o homem, o 6 é o mais agressivo, é o maior responsável que não ataca a mulher. Na mulher, o 6 causa aquela verruga que Silvio acabou de falar, aquela crista de galo que muitas vezes as pessoas se referem. E no caso, nós temos que pensar na proteção tanto da menina como do rapaz. E aí vale falar a importância da vacina. A vacina é oferecida no posto de saúde para meninas de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 15 anos. E além disso,
nós não podemos esquecer que temos populações especiais e temos aqueles pacientes que são portadores de HIV. Esses têm direito à vacina no posto de saúde de 9 anos de idade, que são aquelas crianças que nasceram de mães portadoras, né? E que também têm o HIV. Então, de 9 a 26 anos, quem é portador de HIV também tem no posto de saúde. É fundamental que seja feita o esquema completo, porque esta mulher só terá proteção, esta menina e esse menino, se fizer o esquema completo. No caso, 2 doses para menino, 2 doses para menina, e aquele portador de HIV são 3 doses. Veja bem, Célia, com relação ainda ao câncer do colo do útero, você falou muito bem agora da importância da prevenção, e a importância da prevenção, ela se baseia em 2 pilares, que é a vacinação, de acordo com a faixa etária que você acabou de citar, e o uso dos preservativos para fazer o chamado sexo seguro. Mas suponhamos que, apesar disso, evoluiu. Como é que se faz o diagnóstico e o tratamento inicial? Feito o diagnóstico com o exame colpocitológico, é necessário uma colposcopia. Colposcopia é um exame com um aparelho que permite a visualização do colo até 25 vezes aumentado. E ali, com determinadas soluções, nós visualizamos as lesões características da alteração maligna e fazemos, muitas vezes, naquele momento, uma biópsia. Biópsia é essa que vai ajudar no diagnóstico, mas muitas vezes, se a lesão é bem pequena, ela é até curativa, porque tiramos na totalidade a lesão. Quando não, necessita a conização. O que é isso? Uma retirada de parte desse colo, como se fosse, mal comparando, mas é exatamente isso, quando vemos uma padaria, o corte de um salame, né? Fatiando. Eu comparo com o abacaxi, tirar aquela parte de fora do abacaxi, a conização. É uma fatia fina, que nós fazemos o estudo microscópico e ali já conseguimos fazer a retirada da lesão. Essa mulher, a posteriori, poderá engravidar, poderá ter seus filhos, porque ela teve o diagnóstico precoce e ela vai ficar curada da doença. Quando não, há necessidade de cirurgias e intervenções maiores. Aí já não é no caso de um diagnóstico precoce. Porque na verdade o que você está falando é com relação ao chamado carcinoma in situ do colo do útero. E eu tenho diversos casos de pacientes que, uma vez diagnosticadas, fizeram o procedimento da conização e depois engravidaram. Um ou outro caso foi necessário fazer um procedimento chamado cerclagem, que a Célia fez muito na vida, que é segurar o neném. É um procedimento cirúrgico que é feito exatamente para que aquele colo que foi amputado, o útero, não se abra e perca a gravidez. Então isso pode ser feito. Porém, se a pessoa não faz o exame preventivo, importância dele. Se não foi vacinada, a importância da vacinação. Se não se cuida, pratica exercício, mantém uma dieta, e se não faz o sexo seguro e ela tem a lesão evolui. E aí fala da lesão mais avançada, quais são as opções de tratamento, se é que elas existem. Se a conização não resolver, ainda houver lesão, há necessidade da retirada do útero e algumas vezes uma cirurgia um pouco mais radical, fazendo uma cirurgia que chamamos de alargada, fazendo não só a retirada do útero, como dos anexos, dos ovários e alguns outros componentes da pelve. Mas isso em casos muito avançados. E aí, havendo muitas vezes necessidade da radioterapia ou até de quimioterapia, mas não queremos que chegue a esse ponto. Esses são os casos que nós não queremos ver. É por isso que é importante a prevenção e o exame colpocitológico. Vejam bem, na rede pública, a partir dos 25 anos até 64 anos é garantido o exame colpocitológico periódico. A rede, o Ministério da Saúde, preconiza que 2 exames normais, negativos, feitos num prazo de 1 ano, autoriza essa mulher a alargar o prazo de realização dos seus exames entre 2 a 3 anos, mas que não deixem de fazer. Eu, Célia, acho sempre prudente o exame anual.
mas garantido na unidade, no posto de saúde, fazendo pelo menos a cada 2 anos, ou até 3 em alguns casos, nós vamos prevenir a lesão precursora do câncer de colo uterino. O que é particularmente importante naquelas mulheres com vida sexual ativa e eventualmente com mais de um parceiro. É importante que elas tenham esse cuidado para se precaverem e ajudar também seus parceiros. Vai que passa o vírus para o parceiro, também não é agradável. Eliano, você tem mais alguma pergunta para a nossa professora? Não, estou muito satisfeito. Acho que ficou bem esclarecido. Se ela quiser acrescentar mais algum detalhe, alguma coisa ficou faltando, doutora? Pode à vontade. A única preocupação que tenho, Heleno, é que nós temos um veículo de suma importância. Me preocupa o que acontece atualmente em relação às vacinas. Existe muita fake news, né, em relação à questão da vacina, e nós temos redução de câncer de colo uterino em torno de 80% no Reino Unido, 90% de redução do câncer de colo uterino na Austrália, graças ao sucesso da vacinação das adolescentes. Entendi. Então, no nosso país, nós temos essa vacina. Por que não fazer? Acreditem nessa vacina. Ela é uma vacina que não tem os parefeitos que foram alegados. E detalhe, algumas situações que foram colocadas na mídia, hoje nós temos comprovação de que as meninas estão maravilhosas e que aquilo não aconteceu e nada que tivesse sido danoso para a sua saúde. Então, por favor, acreditem e façam as 2 doses. Obrigada. Perfeito, a importância da vacinação. Eu acho que com esse recado final da minha querida Célia, não esquecendo também de mandar um beijo para Dona Isaura, que está nos ouvindo. Beijo aí, carinhoso nosso, viu? Dona Isaura é mãe da professora Célia, quem não sabe. Isso aí. E ela fica atenta ouvindo o serviço de saúde. Não é só quando a filhinha dela vem, não. Ela também me ouve bastante. Sim. Como vocês estão nos ouvindo, agradecendo a você, Eliano, mais uma vez, antecipando o assunto da semana que vem, a gente está muito preocupado, nós da área de saúde mais ainda, com o aumento do número de casos da Covid, o que seguramente se deveu ao fato das regras de isolamento social, de distanciamento social, mais do que isolamento, é um distanciamento. Isolamento quando você fica trancado num lugar, ninguém estava preconizando isso. As pessoas tinham que sair, tinham que cumprir com suas obrigações, mas fazendo o que a gente faz, chegamos aqui de máscara e as colocaremos assim que sairmos do microfone. Mantemos distância. Eu, quando recebi a Célia, era sempre aquele abraço afetuoso, aquele beijo no rosto carinhoso, de irmão para irmã. A gente agora se cumprimenta com o dorso da mão, com o cotovelo. E olhe lá. O carinho é no olhar. É verdade. Mas as pessoas não estão vendo isso. Eu continuo vendo festas. Falar sobre esse assunto e sobre a falta de cuidados e como é que essa tal de Covid, porque quando falamos a primeira vez lá pelos idos de abril, lá se vão 7 meses, muita coisa não se sabia a respeito dessa doença. Eu te garanto que eu tenho estudado nesses últimos 8 meses, não há uma semana que eu não passe 1 ou 2 dias lendo a respeito de tudo que está saindo. Eu tenho algumas coisas que eu posso passar para a família Tupi, para tranquilizar e ao mesmo tempo para alertar, que é o papel do Serviço de Saúde. Célia, suas últimas palavras de despedida. Meu agradecimento pelo convite, Heleno, Silvio. É um prazer estar aqui. O assunto de dezembro, você pode adiantar? Sim. Em dezembro nós pretendemos falar sobre endometriose. É um assunto que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de várias muitas vezes, Célia, me pediram para falar sobre isso, mas eu tenho bom senso de esperar a pessoa certa para falar. Então, família Tupi, quem me pediu nos últimos 5 anos endometriose, custou, mas chegou. Promessa é dívida. Tem muita informação boa. Então, um ótimo domingo para todos e um grande abraço. Obrigado, doutora E um bom Célia. voto. Vamos exercer democracia. Isso aí. Um grande abraço, doutora Célia, doutor Silvio. Domingo que vem, 9h30, tem mais Rádio Serviço Saúde. 9h49. Show do Heleno Rotai.